Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Daniel falando, disciplina de Geografia. Vamos nós para mais uma videoaula, desta vez para falarmos sobre a industrialização brasileira. Na aula anterior nós tratávamos sobre o processo de urbanização no Brasil e naquela circunstância nós discutíamos que nas últimas décadas o Brasil passou por um ímpeto urbanizador bastante significativo. Isso tem muito a ver com também o processo de industrialização do Brasil, tá bom? Vamos à nossa videoaula e a gente vai discutindo aos poucos qual a relação do processo de urbanização com a industrialização e como se deu essa substituição das atividades econômicas que outrora eram todas elas desenvolvidas, as mais importantes no campo, e posteriormente passou a ser desenvolvidas nas cidades, como, por exemplo, a indústria. Então, o início da industrialização brasileira, né? Como tudo se deu? O Brasil é um país que se industrializou, tardiamente, né? Se comparado, por exemplo, com alguns países europeus, se comparado também com os Estados Unidos, a nossa industrialização se deu de forma bastante tardia. Quais foram os elementos que contribuíram para que, enfim, isso acontecesse? Tem uma relação muito profunda no processo inicial de industrialização do Brasil com a cafeicultura, que até o início do século passado, para ser mais exato, era a principal atividade econômica do Brasil, tá certo? Então, qual é a relação entre a cafeicultura com o processo de industrialização do Brasil? Até o século XIX, a atividade industrial não era muito significativa, era praticamente inexistente aqui no Brasil. De 1830 a 1929, a expansão da atividade cafeeira, ela assumiu essa importância crescente na economia nacional, né? Desde então, desde que o Brasil for, entre aspas, descoberto, ocupado, invadido lá pelos colonizadores, as principais atividades econômicas se davam no campo. Foi assim com a cana-de-açúcar, posteriormente foi também, né, com outras atividades como a pecuária, posteriormente com o café, e enfim, até ali o início do século XX, século passado, a cafeicultura era muito importante, era a principal atividade econômica do país. E mais precisamente, essa cafeicultura se desenvolvia de forma crescente na região sudeste, né? E o estado de São Paulo concentrava não somente as maiores áreas de cultivo do café, como também nas ainda pequenas cidades ali do estado, e a própria São Paulo ainda é uma cidade relativamente tímida, né? Mas era ali que se desenvolvia o processo de beneficiamento desse café. Então havia já ali um processo semi-industrial, por assim dizer, no processamento deste produto agrícola, né? Mas é justamente a partir desse processo de acúmulo de capitais, de acúmulo de dinheiro por conta das exportações do café, é que esses cafeicultores paulistanos ali, mas também no Rio de Janeiro, na região sudeste como um todo, passaram a acumular esse capital e posteriormente puderam investir no que viria a ser um processo incipiente de industrialização no Brasil. Então, o acúmulo de capitais ali verificado no auge da economia cafeeira do Brasil possibilitou, algumas décadas depois, um investimento ainda que tímido no processo inicial de industrialização do Brasil. É importante salientar que a cafeicultura no Brasil ela sofre uma quebra assim, estratosférica junto com a economia mundial, que no ano de 1929 sofreu com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que, enfim, assim como estamos vivendo hoje, uma crise econômica sem precedentes, naquela época também propiciou o interrompimento, ou mesmo a quebra de muitas atividades econômicas, inclusive a cafeicultura no Brasil, que somente depois é que foi ter um respiro com as atividades industriais, já naquele período ali que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, né, que inclusive teve uma relação. As duas grandes guerras, elas tiveram também uma relação com a indústria brasileira, ainda que minimamente nós vamos ver sobre isso. Mas antes disso, algumas fotografias para ilustrar isso que nós estamos tratando. Aqui nós estamos vendo, por exemplo, um processo de estocagem do café. Isso aqui é apenas um dos inúmeros galpões de estocagem desse produto que havia no estado de São Paulo, né? Esse café todo para exportação. E a exportação desse produto é que justamente propiciava aí um processo de investimento posterior na indústria. A produção cafeeira, como eu disse, promoveu um enriquecimento de empresários envolvidos nessa atividade, que era a que mais impulsionava a economia do país naquela época, né, naquele período, antes da industrialização.
Parte desse lucro obtido com as exportações do café foi investido, por exemplo, na importação de máquinas, na instalação ali das primeiras fábricas, na infraestrutura de transportes, porque não dá para você pensar no processo de industrialização se não tiver uma infraestrutura necessária, como, por exemplo, o estabelecimento das fábricas, os equipamentos, os maquinários, e também é muito importante o sistema de transporte para o escoamento desse produto. Então, esse período ali, pós-apogeu da cafeicultura, registrou-se, então, a chegada dessas primeiras unidades fabris, do fortalecimento um pouco mais ainda do sistema de transporte, da viabilização de toda essa infraestrutura. Tudo isso graças a este capital acumulado por esses empresários envolvidos na atividade cafeeira, que puderam, portanto, investir posteriormente na atividade fabril aqui no Brasil. Aqui nós temos a imagem das primeiras fábricas no Brasil, as primeiras indústrias, né? Reparem que boa parte delas tinha essa característica assim, muito próxima da arquitetura colonial ainda, aquelas gigantescas instalações, enfim, né? Aqui é um exemplo delas. Temos aqui outras duas fotos, por exemplo, aqui já dando um salto adiante, uma unidade fabril, outra que já, depois, posterior à década de 50, nós trataremos sobre isso, na produção automobilística que começava no Brasil, sob o incentivo governamental, principalmente durante o governo de Juscelino Kubitschek, ali na segunda metade da década de 50, tá certo? Mas é importante salientar também, embora o slide não vai trazer, mas houveram assim, importantes estímulos governamentais, particularmente entre os governos de Getúlio Vargas, que foi também um dos precursores dessa ideia da indústria no Brasil, criando, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, pensando nesse lado do processo de aprimoramento da indústria siderúrgica, que nada mais é do que a transformação do minério de ferro em ferro e aço, mas também a criação da Petrobras lá nos anos 40, que tinha como objetivo até hoje, a maior empresa brasileira, a Petrobras desde sempre esteve ali envolta no processo de extração e refino do petróleo, então a indústria petroquímica chega nesse período, né? Assim como também o surgimento de outras atividades industriais, claro, com uma tecnologia bastante distinta da que conhecemos hoje, e até mesmo naquele período uma tecnologia bem aquém da já verificada em outros países, mas eram iniciativas interessantes. E o presidente Juscelino Kubitschek, posteriormente a Getúlio Vargas, claro, alguns governos depois, ele estimula a indústria automobilística. E aí chega as primeiras montadoras aqui para o Brasil, a gente está vendo aqui a indústria de montagem de Fuscas, né, que era o carro do momento ali final dos anos 50 e dos anos 60 e 70, né? Então chega para o interior do ABC Paulista, essas unidades fabris, e aí vai aos poucos aquecendo essa atividade industrial no Brasil, que até chegarmos nas proporções que conhecemos hoje. A implantação das ferrovias acompanhou a expansão da atividade cafeeira, pois os trens eram utilizados para o escoamento da produção de café até os portos. Além disso, as ferrovias tiveram um papel fundamental na iniciação da industrialização no Brasil, já que facilitava a circulação de mercadorias. Enfim, as ferrovias, que já existiam desde o processo de cultivo do café, desde o auge da cafeicultura, na medida que, repito, esses lucros eles foram sendo cada vez maiores com o cultivo do café, possibilitou-se um investimento maior no processo de ampliação dessas ferrovias, que logo depois também foi muito importante ainda no processo de industrialização. E hoje, é até triste dizermos isso, que os governos brasileiros das últimas décadas simplesmente abandonou o processo, né, de recuperação de ferrovias ou mesmo de construção de novas, ou seja, o sistema ferroviário no Brasil está literalmente abandonado. O sistema esse que já foi muito importante lá no século anterior e que hoje em outros tantos países ainda é extremamente importante, porque se trata de um sistema de transporte barato, né, de um sistema de transporte que não causa essas situações caóticas de congestionamento, de emissões de gases na atmosfera, como a gente conhece com o transporte rodoviário, tá certo? Mas o transporte ferroviário foi muito importante, sobretudo para o sudeste do Brasil, tanto no escoamento do café, como posteriormente com a incipiente atividade industrial no Brasil. Ainda falando sobre o café, mas professor, não é sobre indústria, por que tanto falar do café? Porque existe uma relação muito, muito forte
entre essa atividade econômica com a atividade industrial, que nós já falávamos aqui. O mapa mostra, por exemplo, a expansão do café e das ferrovias do Brasil. Então, como a cafeicultura foi importante para a expansão das ferrovias, que posteriormente seria também muito importante para a atividade industrial. Por exemplo, quando Getúlio Vargas estimula a indústria siderúrgica no Brasil, essas ferrovias foram muito importantes para o escoamento do minério, né? O que foi muito importante para posteriormente chegarmos a um patamar de expansão dessas atividades, né, de industriais no setor de siderurgia. No início do século XX, a economia mundial enfrentou graves períodos de crise que repercutiram negativamente na produção do café no Brasil. E aos poucos, a venda desse produto, a lucratividade com ele passou a, enfim, ser cada vez menor, fazendo com que, por exemplo, esses investidores, esses grandes empresários, tivessem que investir em outras áreas para sustentar a economia brasileira. Aí, onde surge, portanto, as primeiras atividades fabris, muito diferente das que conhecemos hoje, é verdade, mas o declínio da cafeicultura respondeu por essa necessidade de se investir em outros setores. Aí, finalmente, saímos daquele foco de atividades agrárias, de atividades econômicas desenvolvidas apenas no campo, e passamos a dar um pouco de espaço também às atividades desenvolvidas nas cidades, como, por exemplo, a atividade industrial. E aí, onde entra a questão das guerras mundiais no processo de industrialização no Brasil? Nós conhecemos, vocês na aula de história certamente já estudaram, que duas grandes guerras foram bastante traumáticas no século passado, na primeira metade do século passado. A Primeira Guerra Mundial, né, lá entre 1915 até 1919, por ali. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, foram dois grandes conflitos que, enfim, infelizmente, levaram milhões de pessoas à morte e causaram muitos transtornos econômicos também aos países envolvidos, né? Então, com a queda da produção industrial dos países envolvidos na guerra, nesses conflitos tão traumáticos, muitas mercadorias começaram a faltar aqui no Brasil, porque tudo que nós consumíamos era importado, porque nós não produzíamos nada industrializado, né? Então, no que diz respeito ao consumo de produtos industrializados, nós dependíamos demais dessas importações, ou seja, da compra desses produtos, que geralmente vinham de produtos de países ali europeus ou mesmo dos Estados Unidos. Na medida que esses países que estavam muito envolvidos nas duas grandes guerras, desde a primeira até também a segunda, eles passam a sofrer com muita dificuldade no processo de produção desses produtos, até porque a atividade industrial literalmente parou durante esses conflitos. Repito, foram conflitos em datas distintas. Um no começo do século, outro na metade, particularmente do século. Mas nos dois momentos históricos, os traumas foram parecidos. E a economia ficou sucumbida da mesma forma. Então, por conta dessa não chegada dos produtos que nós tínhamos que importar dos países industrializados, acabou que essa necessidade das prateleiras vazias fez com que nós passássemos a produzir internamente esses produtos que antes nós tínhamos que importar. Claro, e repito, foi um processo que surgiu da necessidade. Não houve um planejamento, não houve uma programação para que nós pudéssemos fazer um processo de industrialização ali contínuo, gradativo, preparado. Na verdade, a necessidade fez com que nós passássemos a produzir algumas coisas em algumas fábricas, tá certo? Então essa situação contribuiu para o desenvolvimento da atividade industrial no país. Claro que, inicialmente, indústrias assim, bastante simplórias, né? As primeiras indústrias no Brasil, o foco delas principal estava nas indústrias têxteis, na produção de tecido, saboaria, produtos químicos. Posteriormente, é verdade, com a chegada, né, com os estímulos governamentais, nós partimos para a indústria siderúrgica, posteriormente automobilística, e aí a indústria foi se encorpando um pouco mais. Mas as duas grandes guerras contribuíram nesse sentido, pela ausência dos produtos, já que eles não estavam produzindo durante o conflito, e aí nós não tínhamos como importar, tivemos que produzir. E atualmente, como está a indústria brasileira? Repare que nós demos um salto de muitas décadas, né? Ao longo dos governos que se sucederam, durante o regime militar, houve ali a moda, né, brasileira durante a ditadura, também investimento na atividade industrial, claro que à custa de uma dívida externa gigantesca, para que nós nos industrializássemos ainda mais durante o regime militar que durou no Brasil ali entre 1964 e 1985, o nosso processo de crescimento industrial durante esse período foi verificado, mas à custa de um endividamento estratosférico, né? Do ponto de vista econômico foi muito ruim, porque o Brasil acabou gerando uma dívida muito grande com os países que emprestaram dinheiro para o nosso país, para que nós pudéssemos
aprimorar a nossa atividade industrial. Mas o fato é que de lá para cá, o setor industrial do Brasil veio cada vez mais se aprimorando, né? Então ele é diversificado. Hoje em dia nós temos empresas, indústrias que atuam nos mais diversos setores: químico, metalúrgico, siderúrgico, automobilístico, têxtil, eletroeletrônicos, calçados, alimentos, refino de petróleo, enfim. O parque industrial brasileiro ele é bastante diversificado. Se tem uma coisa que caracteriza a indústria brasileira é justamente esse processo de diversificação. Porque alguns países, por exemplo, eles concentram suas principais atividades industriais em um ou dois setores, né? Que é na indústria química ou se é na automobilística, por exemplo. Mas aqui no Brasil nós temos uma significativa diversificação. Claro que estamos muito aquém do que diz respeito à modernização desse parque industrial. É o desafio atual dos empresários do setor industrial no Brasil, é a modernização dos seus parques industriais, porque a tecnologia não para de se desenvolver e é necessário que se acompanhe esse processo, do contrário, a consequência vai ser uma relativa queda de braço desfavorável para com as indústrias dos países que têm acompanhado essa modernidade tecnológica toda, como por exemplo os países asiáticos, como a própria União Europeia, como os Estados Unidos e assim sucessivamente. Então as indústrias, porém, elas não se distribuem de forma, está aí outro dado importante, né? Além de termos falado sobre essa questão da diversificação, outra característica é a distribuição irregular dessas indústrias no Brasil. Enquanto que em outros países nós vemos várias áreas, várias regiões do país com importantes parques industriais, aqui no Brasil, desde a gestação da indústria, desde o processo inicial, nós vimos uma concentração muito significativa apenas numa região, no caso a região sudeste, que é justamente, era lá também o foco ali da cafeicultura. Então, os capitais investidos dos cafeicultores também se deu por ali, de modo que a indústria surge no sudeste e se concentra até os dias atuais naquela região. Claro que de lá para cá houve uma relativa descentralização dessa indústria, mas ainda assim nós ainda presenciamos a maior parte da indústria concentrada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, hoje um pouco mais também no sul do país, mas a região centro-sul, por assim dizer, é onde está a maior concentração das indústrias do Brasil. Então, atualmente, o parque industrial brasileiro enfrenta o desafio de se modernizar, como eu dizia, o que exige investimentos. Investimentos de que forma? Investimentos em tecnologia, na aquisição de novas máquinas, né? Ampliação de infraestrutura, e aí também os governos têm que entrar também no que diz respeito aos investimentos públicos nos setores de infraestrutura, transporte, energia, telecomunicações, porque tudo isso está ali relacionado com o desenvolvimento industrial. Não basta, por exemplo, um investidor querer estabelecer-se em um país, num estado, num município, querer ali montar a sua grande unidade empresarial, a sua grande indústria, mas se não tiver por parte dos governos locais e regionais o oferecimento dessa infraestrutura, ele recua, porque ele precisa de infraestrutura de transporte, de telecomunicações, de energia, entre outros fatores, né? E é importante também salientarmos que a modernização da indústria nos dias atuais não diz respeito apenas a mais tecnologia pura e simples, mas também a pensar uma modernização sustentável, porque essa é a lógica dos investimentos atuais. Os grandes investidores hoje em dia estão observando justamente isso, de que forma o país conduz a sua agenda ambiental, né? De que forma está, por exemplo, os projetos futuros de geração de energia, de combate à emissão de poluentes, e é importante que o Estado, o município, o país tenha esse protocolo, de modo que ao chegar o investidor querendo estabelecer-se naquele lugar, o governo, o poder público diga, olha, aqui nós temos esse protocolo ambiental. Então o empresário ele já vai ter que chegar se adequando, até porque se continuarmos a consumir energia, se continuarmos a emitir gases, a poluir mananciais da forma como se tem feito nas últimas décadas, a tendência é que no futuro próximo, por mais tecnologia que se invente, não teremos condições de sustentar, de suportar tamanha degradação ambiental. Então, falar em modernização da indústria é também falar nessa outra perspectiva mais sustentável, que é muito necessária para gerações futuras. Aqui algumas fotos para ilustrar, né? Lá atrás eu mostrei uma imagem da produção automobilística no Brasil, no ABC Paulista, da Volkswagen, mais precisamente produzindo aqueles Fuscas. Aqui nós temos uma produção, repare, com mais tecnologia, faltou aqui a palavra, né?
a presença de tecnologia, de mais equipamentos que possam acelerar o processo, né? E isso é típico dos dias atuais, né? Hoje em dia as indústrias automobilísticas principalmente, elas dispensam muito da mão de obra braçal, porque parte do processo de montagem e produção do veículo é feito por braços mecânicos, por aquilo que pode sim, não somente dar mais aceleração, dar mais celeridade ao processo de produção, mas também dar um pouco mais de precisão na colocação dos componentes. Então, a indústria automobilística no Brasil é uma atividade industrial muito significativa, que hoje sai um pouco daquele eixo Rio-São Paulo, se desconcentrando um pouco. Nós temos unidades de montagem de veículos presentes aqui na região Nordeste, como aqui na Bahia, no Pernambuco, nós temos também no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, ou seja, passou-se a verificar aí um processo incipiente de descentralização dessa indústria no Brasil. As principais características da indústria brasileira hoje, são 3 principais características, que na verdade acompanhou o processo ao longo dos anos. A industrialização tardia, já falávamos, então o Brasil se industrializou tardiamente, enquanto que outros países estavam experimentando quase a já chamada terceira fase da Revolução Industrial, o Brasil estava iniciando o seu processo de industrialização, então tardiamente industrializado. A substituição de importações, então nós tivemos que, às pressas, providenciar um parque industrial, especialmente no Sudeste, para substituir o que nós importávamos, e aí foi aquela situação lá das 2 grandes guerras, o período entre guerras, que o processo de produção industrial dos países mais desenvolvidos parou, porque eles estavam envolvidos na guerra, e aí nós não tínhamos mais como importar, tivemos que tentar fazer alguma coisa por aqui para substituir essas importações, e a dependência de capital e tecnologia estrangeiros. É algo também a ser observado, porque o Brasil, assim, embora tenhamos já um parque tecnológico significativo, alguns polos de ciência e tecnologia não comparados, é verdade, com a Alemanha, com a Inglaterra, com a França, com os Estados Unidos, com a Austrália ou a própria Índia, né? Mas o pouco que temos de ciência e tecnologia é muito importante. Mas é uma pena, é lamentável que os investimentos nesse setor de ciência e tecnologia são muito insuficientes. Os governos que se sucederam não deram muita importância para essa área que é fundamental para a economia, não só para a economia, mas para o desenvolvimento de pesquisas na área de saúde, na área de bem-estar social, etc. E aí nós temos uma dependência muito grande no que diz respeito à tecnologia. E isso reflete na indústria, né? Por que às vezes nós, na balança comercial, estamos sempre ali perdendo no que diz respeito a importações e exportações para outros países? Porque aquilo que nós exportamos, que nós produzimos e exportamos, não tem tanta tecnologia agregada quanto aquilo que nós importamos, né? Então, de repente, a modernização, ela irá requerer, é verdade, um incremento maior na tecnologia dispensada por aqui, né? Na pesquisa científica, que envolve todo o processo também de industrialização. Pronto, a concentração e a desconcentração industrial, nós falávamos, né? A região Sudeste, ela concentrou ao longo de todo esse período boa parte das indústrias do Brasil, as maiores empresas, as sedes das maiores corporações por lá estão, as maiores unidades fabris. O que ajuda a explicar essa condição é que o início da industrialização brasileira se deu onde? Na maior intensidade, lá na região Sudeste, por conta do crescimento do capital e também das cidades do entorno. Na medida que as primeiras unidades elas iam surgindo, elas iam se estabelecendo em São Paulo, nas cidades ali do entorno da cidade de São Paulo, aquelas indústrias iam crescendo, se expandindo, a cidade consequentemente se expandia também. Eu falei no começo da aula que São Paulo, lá no começo do século passado, era apenas uma cidade um pouco tímida, né, se comparado com o Rio de Janeiro, por exemplo. Naquela época o Rio era a capital do país. Na medida que o processo de industrialização chega para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, não somente a capital, mas toda aquela região ali limítrofe com a capital paulista vai se expandindo, vai criando aquela gigantesca metrópole que nós conhecemos hoje, até porque o processo de industrialização tem aquela capacidade de atração populacional dado o oferecimento de mão de obra, por exemplo. Então, essa concentração se dá por conta disso, além de ter sido lá, falando novamente da cafeicultura, um lugar onde se pôde investir esses valores todos capturados com os lucros da atividade cafeicultura, né? Entre as décadas de 1950 e 1970, o estado de São Paulo foi responsável por incríveis 58% da população industrial, da produção industrial do país. E a região metropolitana, se falarmos além da capital,
falarmos também das cidades do entorno, respondia a 77% da atividade industrial do país. Isso até os anos 70. Olha só como era concentrada a atividade industrial na região sudeste, mais precisamente na grande metrópole paulistana, a grande metrópole de São Paulo. Isso vai mudar um pouco a partir do início desse século, por exemplo. É tanto que em 2017, o que outrora era 77%, hoje está em 34%. Então, menos da metade da atividade industrial é verificada na cidade de São Paulo. Né? Por quê? Porque houve, recentemente, um processo de pulverização, um processo de distribuição dessas atividades industriais. Hoje nós temos indústrias muito importantes, parques industriais muito importantes, por exemplo, na região amazônica, como a Zona Franca de Manaus, da mesma forma aqui na região nordeste, na região sul do país. Então, passou-se a haver um processo de distribuição muito importante dessas atividades industriais. O mapa vai apontar para onde estão distribuídas, mesmo assim nós temos, repare só, as manchas aqui elas indicam a maior concentração, né, de atividades industriais aqui na região do Sudeste, particularmente São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, né, e outras concentrações industriais em verde. Nós vemos aqui essa costa, né, mais a leste da região sul, dos 3 estados do sul do Brasil. Temos uma concentração pertinente também no Nordeste brasileiro, no litoral nordestino, o estado da Bahia com algumas situações de atividades industriais, mas ainda assim nós temos uma concentração bem significativa ali na região sudeste, sempre no centro-sul do Brasil, para ser mais preciso, né? Tanto no sul quanto na região sudeste, nessa região centro-sul do país, nós temos, portanto, uma concentração industrial bastante significativa, embora se verifique essa queda, né? E essa queda na participação de São Paulo no total da produção industrial, ela mostra que está acontecendo essa desconcentração, ainda pequena, relativa, mas está acontecendo esse processo de desconcentração. Claro que as crises econômicas interrompem tudo isso. Atualmente, quando estamos vivendo essa gigantesca crise econômica por conta, infelizmente, da pandemia do Covid-19, não sabemos como as coisas vão ser redesenhadas a partir de tudo isso. Mas o que víamos até aqui era essa desconcentração industrial. Algumas razões, por exemplo, elevados custos, né, de imóveis lá na região metropolitana de São Paulo. Então, para você adquirir um imóvel e ali instalar a sua indústria, ou mesmo para você alugar um espaço para a instalação de uma fábrica, muito elevado. Então, isso inibe um pouco o investidor a instalar novamente ou querer continuar se instalando na cidade de São Paulo. Salários por lá são mais altos, impostos são mais altos da mesma forma. Então, isso fez com que houvesse ali uma repensada por parte do industriário e ele quisesse também pensar em estabelecer-se em outras regiões do país. E os novos polos industriais eles vêm se formando no país, como por exemplo no sul, no nordeste, e aí é muito em função dos incentivos fiscais que os estados e municípios passam a dar. Eu me recordo perfeitamente de como foi e como está ainda se dando essa situação do estabelecimento de algumas montadoras de veículos. A Ford estabelecida em Camaçari, aqui na Bahia, né? Recentemente uma unidade da Jeep se instalou no Pernambuco, a GM lá no sul do país, né? Então há essa desconcentração por conta desses incentivos fiscais, né? Daquilo que é um pouco mais atrativo do ponto de vista econômico do industriário. Tá certo, pessoal? Então, basicamente, essas são as informações que eu trago a vocês sobre o processo de industrialização do Brasil. Claro que nesses poucos minutos não temos como discorrer longamente. Se eu fizesse um vídeo muito longo, também não seria interessante, mas que você possa depois recorrer ao livro, a outras fontes de pesquisas, para inteirar no seu raciocínio sobre esse processo de industrialização do Brasil, que foi tardio, teve as suas principais características e hoje é uma das atividades muito importantes para a economia brasileira. Tá bom? Agradeço demais aí pela sua paciência, muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.